Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos iniciar agora a revisão das últimas funções sintáticas que nós aprendemos, ok? Então me acompanhem. Inicialmente, nós temos aqui 3 orações e o termo negritado nas 3 é o mesmo, porém, em cada uma delas ele exerce uma função sintática diferente, é isso que nós vamos perceber. Na primeira, meu melhor amigo, escreva-me quando puder. Veja só, o sujeito é oculto porque o verbo está no imperativo. Escreva você quando me puder. Escreva-me você. Portanto, meu melhor amigo não é sujeito de forma alguma. Como tem uma vírgula, vocês sabem que é proibida a existência de uma vírgula entre o sujeito e o verbo. Trata-se, gente, de quê? De um vocativo, a nova função que nós aprendemos. Lembra-se o que é o vocativo? O termo que mostra com quem eu estou falando, a quem a mensagem é dirigida. Não estou falando para minha mãe, mãe, me escreva, estou falando para meu melhor amigo. No caso 2, Maicon, meu melhor amigo, continua leal. Veja que quem continua leal é o Maicon. Portanto, o Maicon é o sujeito de quem nós falamos. Meu melhor amigo é apenas uma informação adicional sobre o Maicon. Trata-se, portanto, de um aposto. Nova função que nós aprendemos também. Um aposto, gente, do tipo explicativo, pelo fato de ele estar separado por pontuação, entre vírgulas, e pelo fato de ele trazer uma informação complementar, adicional, sobre alguma outra palavra da oração. No terceiro caso, nós temos um sujeito oculto, eu preciso conversar com alguém. É um verbo transitivo indireto, então esse com meu melhor amigo, veja que a existência da preposição com atua como um objeto indireto. Isso é para nós percebermos que a determinação de qual função uma expressão exerce dentro da oração vai depender totalmente do contexto, da posição em que ela está e, pessoal, da pontuação, tá? Vamos observar agora essa situação, olha só. Rafael, o irmão da minha colega, fez cursos durante a quarentena. Então vamos descobrir de quem nós estamos falando, quem é o sujeito. Quem fez cursos durante a quarentena? O irmão da minha colega. Este é o sujeito. Ah, mas eu estou dizendo essa informação para uma outra pessoa, chamada Rafael. Então, o Rafael aqui não é o irmão, no caso da minha colega. Nós temos 2 pessoas diferentes. O sujeito de quem nós falamos é o irmão da colega. E para quem nós falamos essa mensagem é uma outra pessoa, é o Rafael. Tá? É como se nós falássemos, por exemplo, se fosse feminino. Júlia, o irmão da minha colega, fez cursos durante a quarentena, ok? Agora olha no caso de baixo. Rafael, o irmão da minha colega, fez cursos durante a quarentena. Pelo fato de haver 2 vírgulas, significa que essa expressão é explicativa. Ela é o aposto do termo anterior, do Rafael. Então, se nós formos ver quem é o sujeito, quem fez cursos durante a quarentena, é o Rafael. E essa informação entre vírgulas é, na verdade, um aposto desse sujeito. Então, pessoal, qual a única mudança que nós conseguimos perceber aqui na estrutura? A vírgula. Uma vírgula separou o vocativo do restante da oração. E vocês sabem que o vocativo ele não pertence nem ao sujeito e nem ao predicado. Ele é um termo que a gente chama de acessório, totalmente à parte do sujeito e do predicado. E essa distinção, essa separação é feita por meio da vírgula. É obrigatória essa vírgula, ok? No caso de baixo, as 2 vírgulas mostram o quê? Que é uma expressão que se inseriu ali no meio, entre o sujeito e o verbo. Fiquem de olho na virgulação, portanto, tá? Seguindo adiante, acompanhe essa situação. Ruth, a professora de balé, venceu um campeonato internacional. Veja, quem venceu um campeonato internacional? A professora de balé. Sujeito, observe que não há vírgula aqui separando o sujeito de verbo. Para quem nós estamos indicando essa informação? Para o vocativo, para a Ruth. Então, a Ruth é uma pessoa e a professora de balé é outra. Estou falando sobre a professora para a Ruth. No caso de baixo, Ruth
A professora de balé venceu um campeonato internacional. Quem venceu o campeonato internacional foi a Ruth. Ah, quem é a Ruth? Foi colocada aqui, entre vírgulas, uma informação adicional. A informação de que ela é professora de balé e não professora de piano, por exemplo. Trata-se de um aposto, ok? Observem novamente que é a vírgula que faz essa distinção. Outra situação. Sem vírgula, Paula chegou cedo. Então, quem é o sujeito de quem nós estamos falando? Da Paula. O verbo intransitivo, ela chegou, e cedo, circunstância de tempo. Olha só, com a existência de vírgula, vai mudar a função. Paula chegou cedo. Então, a vírgula faz com que Paula se torne o vocativo para quem a mensagem é dirigida. E o sujeito aqui está oculto. Quem chegou cedo? Pode ser a própria Paula. Como se fosse Paula, você chegou cedo. Ou como se estivesse falando que outra coisa ou alguém tivesse chegado cedo, certo? Alguns exercícios agora para que nós possamos treinar os apostos. Faremos agora alguns exercícios para treinarmos, ok? Então observe essa questão. Há um aposto que não é marcado por sinais de pontuação. É o aposto que individualiza um nome comum e vem sempre representado por um nome próprio, que é o aposto especificador ou especificativo. Identifique-o em cada oração. Então veja só. Na frase A, o poeta Castro Alves escreveu obra social de temas ligados à escravidão. Então, quem é o sujeito de quem nós estamos falando? Do poeta Castro Alves. O sujeito, na verdade, é o poeta. Castro Alves aqui é um aposto especificador. Por quê? Porque ele cumpre todas essas funções. É um termo, de certa forma, adicional que serve para especificar o termo anterior do qual se fala. Que poeta é esse? Ah, é o Castro Alves. Observe que retirando o aposto, a oração mantém o sentido completo. O poeta escreveu obra social de temas ligados à escravidão, mas o que falta? A especificação. Ok? Então, temos aqui o primeiro aposto, Castro Alves. B. Aprendemos isso na última aula com o professor Rogério. Então, qual é o único nome próprio que nós temos aqui e que delimita, especifica um termo anterior? É Rogério, referindo-se a quem? Ao professor. Observe novamente que poderíamos parar aqui. Aprendemos isso na aula com o professor. Esse termo Rogério apenas especifica. E detalhe, gente, não pode ter pontuação, tá? Observe a terceira. A Serra do Mar acompanha grande parte do litoral brasileiro. Então, quem acompanha grande parte do litoral brasileiro é a Serra. De qual serra exatamente estamos falando? Da Serra do Mar. Portanto, do mar atua aqui como um aposto especificador ou especificativo do termo serra. E a última, a cidade de Recife é recortada por dois rios. Então, de Recife atua como um aposto do termo cidade, certo? Então, nesse exercício nós vimos o aposto especificador ou especificativo que tem essa função de individualizar, de particularizar, especificar o termo anterior. Observe, gente, que ele tem que estar relacionado ao termo anterior. Quem é Castro Alves? Poeta. Quem é Rogério? Professor. O que é do mar? A serra. E o que é de Recife? A cidade. Sempre se referindo a um substantivo anterior, tá? Neste exercício, assinale a alternativa em que o aposto não se refere ao sujeito. Então, nós temos aqui 4 casos em que o aposto está destacado. Fernanda, minha prima, tem cabelos loiros e compridos. Então, quem tem cabelos loiros e compridos é a Fernanda, o sujeito, e o aposto está, sim, se referindo ao sujeito. No caso B, Fernanda Montenegro, grande atriz brasileira, está na próxima novela da Globo. Quem está na próxima novela da Globo? A Fernanda Montenegro, sujeito. Ah, qual é o aposto sobre esse sujeito? Grande atriz brasileira. Observe que também é explicativo, ó. No caso A e no caso B, o aposto explicativo é esse que vem entre vírgulas. Então, aqui também se refere ao sujeito. No terceiro caso, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, recebe milhões de turistas de todo o mundo.
Quem recebe milhões de turistas? Rio de Janeiro. Sujeito. Qual é o aposto sobre o sujeito? Cidade maravilhosa. Então, vamos ver o último. Conheci a Amazônia, maior reserva florestal do mundo. Quem é o sujeito? Oculto eu. Eu conheci o quê? A Amazônia. Então, a Amazônia aqui é o objeto direto. E este aposto, maior reserva florestal do mundo, que está no final da oração, não está se referindo ao sujeito eu, está se referindo ao objeto. Portanto, essa é a alternativa que não se refere ao sujeito, certo? Adiante. No período, o mais novo atleta da equipe, de apenas 10 anos de idade, deixou o campeonato vitorioso. As expressões destacadas exercem, respectivamente, a função de. Então, nós temos aqui duas expressões destacadas. O mais novo atleta da equipe, vírgula, de apenas 10 anos de idade, vírgula, novamente, deixou o campeonato vitorioso. Então, vamos descobrir quem é o sujeito. Quem deixou o campeonato vitorioso? O mais novo atleta da equipe. Vocês sabem que não pode haver uma vírgula entre o sujeito e o verbo, porém, pode haver duas vírgulas. Então, este é o nosso sujeito. E o que é essa informação entre vírgulas de apenas 10 anos de idade? O aposto. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra D, sujeito e aposto. Mais uma situação. Assinale os apostos e indique a que termo da oração pertence. Então, olhe só no primeiro caso. Os filhos do capitão Nerval brincam todos os dias debaixo da minha janela. Então, tem que achar um aposto aí. Vamos descobrir qual é a única informação que é adicional e que pode ser dispensada sem prejudicar o sentido. Os filhos do capitão brincam todos os dias debaixo da minha janela. Nerval é um nome próprio que atua como um aposto especificador do termo capitão. Poderia ser perfeitamente retirado. B. Domador de verdade só há um, o Antônio Corajoso. Poderíamos parar perfeitamente aqui na vírgula. Então, esse o Antônio Corajoso é um aposto explicativo de quem é esse domador. No mês de janeiro, faz muito calor no Rio. Observe que no Rio é adjunto adverbial de lugar, não tem como nós retirarmos aqui. Agora, no mês de janeiro, nós temos a expressão de janeiro, veja, é um nome próprio, não está separada por vírgula e está particularizando esse termo anterior. O poeta Casimiro de Abreu morreu muito jovem. Então, quem morreu muito jovem? O poeta. Vamos especificar que poeta foi esse? Casimiro de Abreu. Então, é um aposto especificador. Nunca se esqueceu de Castro Alves, o poeta dos escravos. Poderemos perfeitamente parar por aqui. Então, o aposto é o poeta dos escravos. Então, no caso A, C e D, nós temos o aposto especificativo, nome próprio, sem vírgula, sempre delimitando o nome anterior. No caso B e no caso E, nós temos a vírgula, mostrando que se trata de um aposto explicativo, certo? É isso então, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido revisar tudo que nós aprendemos. Bons estudos e até o próximo!